Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria e felicidade de poder estar na presença do Senhor para o adorá-lo e exaltá-lo. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo 18 e depois pular para o versículo 22. Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 18 e depois o versículo 22. Vamos pular para o 22. O versículo 18 diz assim, ó: E entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Versículo 22. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Se tem uma coisa que Deus deixou bem claro para o homem, que Deus falou para o homem, antes de mais nada, foi o não. Eu sei que às vezes é difícil lidar com o não, porque sempre queremos ouvir um sim. Vai, faz, estou contigo. Mas no começo, desde o início, quando Deus criou Adão e Eva, Deus chegou e falou para Adão: não, eu crio todas as coisas. Deus não criou o homem e depois foi criando as coisas para o homem. Deus criou tudo o que o homem precisava, e depois que tudo que o habitat, o alimento, a moradia, o terreno, depois que Deus criou tudo, Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, colocou ele num habitat, e Deus falou assim para Adão: não, de tudo você pode comer, mas não. Deus também viu a oferta de Caim e Abel. Para Abel, Deus falou sim. Para Caim, Deus falou não. Então, desde o início da criação do homem, o não de Deus sempre esteve presente na vida do homem. E o interessante aqui é que Davi, ele tinha acabado de ser ungido rei, e quando Deus unge Davi rei, Davi tinha alguns sonhos. Um sonho era poder ser rei sobre todo Israel, ele realizou. Outro sonho é ter uma capital e um grande palácio, ele realizou. Mas certa vez Davi estava no seu palácio e olhou a arca e viu que ela estava em cabana. Então Davi desceu para o seu palácio e começou a desenhar um templo para Deus. Parecia que era algo bom, Pati, fazer um templo para Deus. Fazer um templo onde iria cultuar a Deus. E quando Davi faz aquele projeto, que era o sonho dele, ele chega para o profeta e o profeta fala: pode fazer, Davi. Deus está com você. E quando Davi ouve essa palavra do profeta, talvez o profeta meio emocionado, né, pastor Marcos? Talvez o profeta, por ser amigo de Davi ou pelo cargo de Davi, quando o profeta vai virar as costas, Deus fala para o profeta: volta lá e fala para o Davi
não. Você não vai construir um templo para mim. Eu realizei muitos sonhos seu, mas esse sonho, eu digo não. Esse seu projeto, eu digo não. Você almejou muitas coisas, direcionei você para fazer muitas coisas e eu estava no negócio. E eu estava com você. Mas isso que você quer fazer, mas não, Senhor, não é para mim, é para agradar o Senhor. Porque um templo era para agradar a Deus, para todos cultuar a Deus. E Deus falou para Davi, não, outro faz, mas você não. Se fosse no tempo de hoje, pastor Manassés, Davi iria para a sua casa, deitaria na sua cama e falou, então tá bom, Senhor, eu não quero mais falar com o Senhor. Já que o Senhor não quer realizar meu sonho, também não vou fazer nada para o Senhor. Vou fechar a cara, vou entregar tudo e não vou fazer nada. Mas olha o que Davi fala. No versículo 18 nós lemos. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor. Então entrou Davi e ficou perante o Senhor. Davi fica perante o Senhor depois de ouvir o não do Senhor. E o que ele vai dizer? Senhor, mesmo o Senhor falando não para mim, mesmo o Senhor não querendo que eu realize esse projeto, mesmo o Senhor tendo os planos maiores para mim, quem sou eu? Quem é a minha casa? Grandioso és tu, e não há outro Deus além de ti. O seu não é pedagógico. O seu não vai me ensinar lá na frente. O seu não é bom para mim. Porque quem é que sabe do intuito do meu coração, senão aquele que me formou? Quem não sabe o que eu preciso, senão aquele que enxerga lá na frente? Quem sabe o que eu preciso? Aquele que sabe o que é melhor para mim. Talvez nós estejamos aqui reunidos, talvez você entrou por essa porta e por um momento Deus falou não para você. Você tinha um sonho, você tinha um projeto e Deus sabia que esse projeto não ia para frente. Você ia bater a cara na parede e você está nervosa com Deus e você está nervoso com Deus, mas Deus está dizendo que esse projeto não ia dar certo, mas o que Ele tem para você é maior, é maior, é maior, é maior. Eu gosto da oração, já estou concluindo, vamos orar, mas eu gosto da oração do Pai Nosso. Porque se tem um povo que aprendeu a orar há mais de 2000 anos, é o povo judeu. Quantas orações na Bíblia, por orações, o povo judeu ganhou guerra. E não foi pegando em arma, não foi pegando em espada, mas só em oração. O povo judeu ganhou a guerra. Mas Jesus está no monte com um monte de judeus que tinham experiência de oração, que conhecia, era espiritual. E Jesus vira para aquele povo e fala assim, ó, quando vocês orarem, orem assim. Imagina aquele povo, Aline, virando para Jesus e falando, Jesus, eu sei orar. Por que o Senhor está pedindo para mim orar? Eu sei orar. Quantas vezes eu não dobrei os joelhos e já orei? Quantas vezes eu não orei e o Senhor ouviu e realizou? Mas o Senhor falou assim, ó, mas agora, eu sei que você sabe orar, mas eu estou pedindo para você orar desse jeito. E que jeito que é, Jesus? O Pai Nosso. Israel conhecia o Deus de guerra. Orou para o Deus de guerra e Deus venceu batalha. Israel orou para o Deus que fez mulheres gerar filhos. Mas Jesus falou, há um momento da nossa vida que nós temos que dobrar o joelho e virar para esse Deus que ganha guerra, que abre porta.
mas orar da seguinte maneira e falar para Ele: Senhor, Tu és meu Pai. E sendo meu Pai, Tu sabes que eu preciso. Sendo meu Pai, Tu sabes os desejos do meu coração. Sendo meu Pai, o Senhor sabe quando eu acerto. Sendo meu Pai, Tu sabes quando eu erro. Tu sabes, Senhor, porque é o meu Pai. E nessa noite, que tal nós fazemos o que Jesus pediu? Eu sei que você sabe orar. Eu sei que você tem intimidade com Deus. Mas Jesus virou para aquele povo que era experiente e falou: quando vocês orarem, orem da seguinte maneira para Ele: o Pai Nosso. Jesus podia falar: ore para o meu Pai. Mas Ele olhou para um povo e falou: Ele não é apenas meu Pai, Ele é o Pai Nosso. E esse Pai Nosso, Ele está onde? No céu. Mas mesmo estando no céu, Ele se preocupa comigo e com você. Nessa noite eu te convido a orar. Assim como um filho pede para um pai, assim como um filho busca o aconchego do pai, assim como um filho sabe o que o pai quer, eu te convido a orar a esse Pai, que não é somente meu, esse Pai é nosso. Feche seus olhos, oraremos ao Pai. Pai, em nome do seu Filho amado, aqui está a sua igreja. A sua igreja, Senhor, que tem planos, projetos, que tem metas, que tem sonhos, que tem objetivos. Mas esse objetivo, Senhor, só tem valor. Esse plano só tem valor. Esse projeto só tem valor se o Senhor estiver com ele. Se o Senhor estiver aprovando ele. Senhor, estamos aqui porque o Senhor é nosso Pai. Assim como filho eu te peço, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha mente. O Senhor sabe o que eu necessito. Muitas vezes, Senhor, eu decido pela emoção. Muitas vezes eu decido no momento de raiva. Muitas vezes eu decido, Senhor, no momento desesperado. E quantas vezes, Senhor, eu tenho tomado decisões, Senhor, no momento que não é para tomar. Muitas vezes eu quero, Senhor, e ignoro o que o Senhor tem falado comigo. E ignoro o que o Senhor tem feito comigo. Ignoro o que o Senhor tem feito pela minha família. Mas nessa noite, Senhor, assim como filhos arrependidos, assim como filho que crê no Pai, assim como filho que tem a segurança de um Pai, clamamos a Ti nessa noite. E clamamos a Ti, Senhor, e apresentamos um culto a Ti. Um culto que é o Deus que é o nosso Pai, um Deus que está no céu, mas está presente aqui nessa noite e está falando com os nossos corações. Receba essa adoração nessa noite, receba esse culto, Senhor. É o que eu peço a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus.